Abre os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Ó Jesus manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhantes ao vosso. Sejam bem-vindos à nossa reflexão diária, ao nosso momento com o Sagrado Coração de Jesus, por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos males e inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu quero ter um coração arrependido. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre arrependimento. Ter um coração compungido, ter um coração que ame ao Senhor de tal forma que qualquer falha, qualquer ato de pecado nosso venha nos trazer arrependimento. Salmo 140, versículos 3, 4 e 8. Ponde, Senhor, um guarda em minha boca, uma sentinela à porta de meus lábios. Não deixei meu coração inclinar-se ao mal, para impiamente cometer alguma ação criminosa. Não permitais que eu tome parte dos banquetes dos homens que praticam o mal, pois é para vós, Senhor, que se voltam os meus olhos. Eu me refugio junto de vós, não me deixeis perecer. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que leva uma pessoa a ter um arrependimento? O que nos leva a arrepender de um erro, de uma falta, de uma falha, não somente contra Deus, mas contra nós, contra o próximo, contra alguém querido ou uma pessoa desconhecida? Quando a gente diz algo, quando a gente faz algo ou negligencia, omite alguma atitude ou alguma palavra, alguma ação e depois nos traz arrependimento. O que provoca esse arrependimento? É a sua consciência. Quanto mais você for uma pessoa consciente do que é certo, consciente da vontade de Deus, consciente daquilo que é proposta de santidade de Deus para a sua vida, muito mais você vai ter um coração compungido e arrependido na medida em que você tropeçar, vacilar, seja por palavras, seja por atitudes, ou seja por negligência, por omissão de algum ato ou de alguma palavra. Eu devia ter dito aquilo e não falei. Por que eu fiquei calado? Eu ajudaria aquela pessoa e agora ela se deu mal por culpa minha. Esse culpa minha, às vezes é o modo da gente falar. Mas a gente tem que saber até onde esse culpa minha, foi minha culpa, a gente de fato não está se culpando. Por quê? O arrependimento e a culpa, eles caminham paralelamente, mas levam para caminhos, lugares, o destino, o fim é completamente diferente. O arrependimento é sempre uma possibilidade de recomeço. O arrependimento está aberto ao perdão. O arrependimento está aberto à correção, a mudar de opinião. Antes eu pensava assim, agora eu penso dessa forma, eu estou me emendando, eu estou corrigindo, eu vou melhorar. Então o arrependimento, ele é positivo, ele é construtivo, ele edifica. Muito diferente do sentimento de culpa, que destrói, que fecha a porta para o perdão, que está ligado à autopunição. Porque eu errei, porque a culpa é minha, eu mereço o pior. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque o sentimento de culpa é porta de entrada para o demônio dominar a vida da gente, nos escravizar por um sentimento que mina a nossa força, que nos enfraquece, que nos põe depressivos, que nos angustia, tira de nós a vida. Sentimento de culpa não presta. Vitimismo, tá ligado? A pessoa que você faz de vítima, tá ligado? Eles são parentes próximos. Esse tipo de sentimento a gente tem que avançar, amadurecer, transformá-los. A gente não pode alimentá-los, tem que cortar o mal pela raiz. Mas o arrependimento é maravilhoso. É uma graça de Deus. Quando nós estamos prontos para reconhecer que erramos,
e aí a gente quer corrigir. Mas tem uma coisa sobre arrependimento que às vezes, meus irmãos, as pessoas não falam. Está ligado à reparação. A gente, quando arrepende, a gente faz um exame de consciência. Tá vendo a consciência aí? Poxa, eu errei, eu vacilei. Mas a gente esquece de uma coisa muito importante. Depois de pedir perdão, depois de a gente corrigir, a gente também tem que reparar o mal feito. Claro, tudo dentro do possível. Por isso que na confissão, confissão individual, a gente diz: Padre, me dê uma penitência. Se o Padre não te der uma penitência, você pode pedir a Ele. Porque a penitência que o Padre vai te dar está ligada à reparação do mal, do pecado que você cometeu. Porque é muito simples, né? A gente simplesmente ir no sacerdote, confessar o nosso pecado. Bom, simples não, porque não é tão simples, mas eu quero dizer que não para aí. Eu me confesso, o padre reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, tá tudo bem. Beleza, é o padre que falou, ele deu a ordem. Mas se você quer avançar na vida de santidade, se você quer crescer, se você quer curar a raiz desse pecado, se você quer buscar meios e força para não mais cometê-los, você deve falar assim: Padre, me dê uma penitência vinculada ao meu pecado. Por exemplo, Padre, eu roubei R$10 da carteira da minha mãe, da carteira do meu pai. O que o padre vai falar? Deveria pelo menos falar. Ele vai te absolver, vai ver seu arrependimento, vai ver que você tem um propósito de não fazer isso mais, mas esse erro, esse mal tem que ser reparado. Você tem os R$10 para devolver? Não, não tenho mais, eu gastei. Então você vai ter um ato de caridade. Você vai fazer uma semana caridade para uma pessoa estranha que você não conhece, ou na sua própria casa. Você gosta de arrumar a casa, de lavar a louça? Detesta lavar a louça. Então durante 7 dias você vai lavar a louça. Isso é um exemplo que eu estou dando. O padre é que sabe o que fazer. Mas o que eu estou querendo te falar é que se você arrependeu de um erro que você cometeu, você deve buscar reparar esse erro. Se você se arrependeu por ter sido grosso com alguém, você tem que reparar o erro. Como que você repara o erro? Você tem que pedir desculpa a essa pessoa. Você tem que ser dócil com ela. Se você realmente está arrependido, né? Se você era para ter feito algo e você não fez, e o fato de você não ter feito, ter omitido, ocasionou algum erro, alguma dificuldade, algum problema para alguém, você deve reparar esse erro. Essa é a atitude de santidade. Essa é a atitude de trazer equilíbrio novamente. Se você cometeu um pecado, você tem que reequilibrar, você tem que corrigir, você tem que reparar. Meu irmão, muitas pessoas hoje não se arrependem do que fazem, do que falam, porque não tem uma consciência voltada para Deus, porque não tem uma consciência voltada para a caridade, para a misericórdia, voltada para o amor. As pessoas hoje, muitas delas não têm consciência porque são egoístas. As pessoas que são egoístas, ou seja, que pensam só nelas, são egocêntricas, elas são o centro de toda a situação, elas passam por cima de todo mundo, elas não estão nem aí para ninguém, não estão nem aí para nada. Então essa pessoa não se arrepende. Essa pessoa ela não vai ter compunção no coração. Quando que nós arrependemos de um pecado? Nós sabemos que é pecado. Não é por medo do inferno, porque aí já está ligado à culpa, né? Só a culpa, não tem arrependimento, não tem compunção, não tem amor. É medo do inferno. Então, por medo do inferno, ai meu Deus, eu tenho que ir lá confessar, porque senão eu vou para o inferno. Não é o caminho. Vai confessar. De toda forma, você precisa confessar, porque a gente vai amadurecendo também no sacramento da confissão. Mas o que deve te motivar ao arrependimento, o que deve motivar você, esse exame de consciência, o que deve motivar você a pedir perdão e a recomeçar, deve ser o quê? Eu traí o meu Senhor. O meu Senhor me ama, o meu Senhor me quer bem, Deus é maravilhoso. Eu tenho todas as condições de ser melhor e não fui por egoísmo, por culpa minha, tá vendo? Não é aquela culpa que está me martirizando, é uma culpa de arrependimento, de compulsão. O meu Senhor merece que eu seja melhor, Jesus merece que eu seja melhor. O Sagrado Coração de Jesus, que está exposto, se dando a mim, Ele merece o meu melhor e eu não dei o meu melhor. Por isso eu pequei, estou arrependido e vou recomeçar. É mais saudável, é mais maduro, é mais nobre, é mais verdadeiro, mais sincero, mais honesto essa atitude de arrependimento.
Por isso, queridos irmãos, a gente lê a Sagrada Escritura, porque quando a gente lê a Bíblia fala conosco, Deus nos fala por meio da Sagrada Escritura. E quando Deus nos fala por meio da Sagrada Escritura, Ele vai trabalhando a nossa consciência. A palavra de Deus mexe conosco. Por isso é importante ir à missa, ouvir a homilia do padre. Por isso é importante ouvir a pregação de grandes pregadores que tem no mundo inteiro, porque essas pessoas, o Espírito Santo, por meio delas, vai trabalhando a nossa consciência. Então, erros que a gente cometia no passado, por causa da palavra de Deus, da amizade nossa com Jesus que vai crescendo, por causa da nossa oração diária, a nossa consciência ela vai ajustando. E se a gente não tem essas atitudes, a consciência vai relaxando. Se você comete os mesmos erros sempre e não busca um sacerdote para confessar os seus pecados, não faz o exame de consciência, a sua consciência vai relaxando e daqui uns dias você já não se importa e começa a justificar o seu pecado. Isso é pecado não, todo mundo faz, todo mundo erra, todo mundo fala, o que tem? Você acha que eu vou para o inferno por causa disso? Então você vai relaxando, vai vivendo uma vida de frouxa, de qualquer forma, de qualquer jeito. Torna-se um cristão light, né? Um cristão sem graça, sem sal. Um cristão que não faz a diferença por onde ele passa ou nas atitudes dele, porque tudo é normal. O que tem? Né? A gente tem que tomar cuidado com esse que tem que a gente vive falando, né? O que tem? Não tem nada a ver. Então a gente tem que pensar, o que tem? Deixa eu pensar. Porque toda vez que a gente fala isso, tem alguma coisa atrás que a gente está tentando justificar. E quando nós nos justificamos, Jesus não nos justifica mais. Nós já temos a nossa recompensa, somos juízes de nós mesmos. Isso é muito sério e vale a pena a gente cultivar um coração arrependido, um coração sensível, um coração que dói quando cometemos um erro, um coração que busque reparar e corrigir os defeitos. E isso não é feito de um dia para o outro. Isso é feito aos poucos, mas deve ser iniciado, deve ser começado o quanto antes. Vamos rezar? Senhor Jesus Cristo, o Senhor é perfeito e não erra. Por isso o Senhor não se arrepende, porque toda atitude do Senhor é perfeita. Diferente da gente, Jesus, que somos pecadores, incoerentes, fracos, frágeis, tíbios, cheios de defeitos, erramos com frequência. Lhe pedimos perdão por todos os nossos pecados, mas queremos te pedir uma graça especial por intercessão de Nossa Senhora. A graça de um coração arrependido, a graça de um coração compungido, a graça de uma consciência ajustada, a graça, meu Senhor e meu Deus, de voltar cada vez mais a viver a sua palavra. Ajude-nos, Senhor, a não olhar como as pessoas vivem, nivelando a nossa vida por baixo, mas ajuda-nos, meu Senhor, a nivelar a nossa vida com a vida dos santos, de São Francisco, de Santa Teresa, de Santa Teresinha, de Santo Agostinho, e de tantos outros homens e mulheres de Deus que viveram uma vida santa. É por eles que devemos nivelar a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, tira do nosso peito um coração duro e insensível e dai-nos o dom do arrependimento. Senhor, dai-nos a graça de um coração arrependido, contrito, penitente, compungido, um coração que te ame, que te sirva e que quando nós errarmos, que a gente sinta dor no coração de não ter dado o nosso melhor por amor ao Senhor, de não ter retribuído ao seu amor como o Senhor merece. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que nosso Senhor ouça a nossa oração e que eu e você passemos a ler a Sagrada Escritura com mais frequência. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Que desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.